só, na aula de hoje eu fiz uma apresentaçãozinha de PowerPoint com a resolução de todos os exercícios que eu passei na listinha da passada. Por quê? Porque probabilidade é um tema bem presente na prova do Enem. Então, assim, eu não queria deixar de corrigir todas as questões, tá? Tentar tirar as dúvidas, mostrar o passo a passo, como é que a gente faz, porque às vezes me incomoda um pouco que eu percebo que alguns de vocês ficavam com vergonha de perguntar, eu só fico corrigindo as questões que me perguntam, e aí eu fico com a pulguinha atrás da orelha e falo assim, será que realmente todo mundo conseguiu fazer? Então hoje eu optei por fazer isso. Mas como eu uso muito pouco a questão da apresentação, deixa eu só achar aqui. Ih, rapaz. Agora o botão está aqui. Espera aí. Uma janela. Essa aqui. Vocês só me falem, por favor, se vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim? Beleza. Foi para a tela cheia agora, não foi? Agora eu já não estou vendo vocês, não estou vendo o chat, tá? Foi para a tela cheia. Beleza, não estou vendo vocês nem chat, então qualquer coisa me falem, tá? Por favor. A primeira questão foi essa questão da Yasmin, e ela tem uma pegadinha aí. Aí teve até algumas pessoas durante a semana, semana passada, essa semana, me mandaram mensagem no WhatsApp, professor, mas não está errado aquele gabarito, não? Aí eu falei, não está errado, não. Porque qual que é o esquema aí? Olha só, Yasmin lança um dado sem que Isadora veja. Yasmin apenas diz que o número mostrado pelo dado é ímpar. Desculpa, professor. A gente não está vendo o slide que você está fazendo. Não? Então peraí. E não está em tela cheia. Então peraí, deixa eu sair. Vê se agora vai. Vê se passou para a questão da Yasmin. Não. Clica ali do lado para ver se vai. Não, é que para mim aqui eu tô com a tela toda cheia para mim. Então peraí, deixa eu... Aqui não tá aparecendo. Então peraí. Professor, você foi para a questão da Yasmin, mas depois você voltou. Então peraí. É porque às vezes demora um pouquinho mesmo para aparecer para vocês, ó. Vê se foi agora. Vou dar um tempinho para ver se passou aí. Só tá a tela inicial com o logo do MAP? Sim. Então não. Então espera. Agora deixa eu interromper a gravação, o compartilhamento. Bom. Vê se foi agora. Ainda não, professor. Não, professor. Então, eita, peraí. Interrompi o compartilhamento. Vou tentar de novo. Mas não é uma janela? Uma tela inteira. Deixa eu ver se agora vai. Vê aí se apareceu a Yasmin agora. Agora sim. Agora apareceu? Voltou para a tela inicial? Tela cheia. Voltou para a tela inicial. Beleza. Então, deixa eu só ocultar esse cara aqui. Agora voltou para Yasmin. Sim. Voltou. Ótimo. Beleza. Enfim, consegui. Então, vamos lá. Yasmin lança um dado sem que Isadora veja. Yasmin apenas diz que o número mostrado pelo dado é ímpar. Determina a probabilidade da Isadora acertar o número sorteado. Qual que é o esqueminha que tem aí? Qual que é a pegadinha que tem aí? Quando a gente joga um dado, né? Quando a gente fala de espaço amostral do dado, quais são os números que fazem parte do espaço amostral de um dado comum? Tudo que pode acontecer quando você joga um dado. Cai do número 1 ao 6. Do 1 ao 6, isso aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o espaço amostral de um dado. E a maioria das pessoas, quando vai resolver essa equação, essa questão, considera o espaço amostral de 1 a 6. Acontece que aqui ele te deu uma informação na primeira frase aí, que ela fala o seguinte, que apesar da Isadora
não ter visto a Yasmin jogar esse dado, a Yasmin informou para a Isadora que o resultado foi ímpar. Então você imagina, eu jogo um dado, tá? E eu falo para vocês, olha, deu ímpar. Chuta um número aí, qual a chance de você acertar? Pô, você vai chutar 2? Você vai chutar 4? Você vai chutar 6? Se você sabe que o resultado foi ímpar? Né? Então, vocês estão conseguindo entender? Então, assim, o meu espaço amostral nessa questão não é de 1 a 6. Então vai ter que ser a quantidade dos ímpares. Né? O meu espaço amostral vai ser o quê? 1, 3 ou 5. Porque, a não ser que você não saiba o que é o número par e o número ímpar, se eu vou fazer um sorteio, e não precisa ser de um dado, tá? Mas se eu vou fazer um sorteio com 50 números e falo, ó, o número que saiu é ímpar. Chuta aí o número. Você não vai chutar 10, porque 10 é par. Então, a não ser que você não queira ganhar, correto? Então, nesse caso aí dessa questão, o nosso espaço amostral, ele não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque eu sei que o resultado foi ímpar. Então, se eu sei que o resultado for ímpar e eu estou tentando acertar esse número, eu só vou chutar 1, 3 ou 5. Então, esse aí é meu espaço amostral. Tá claro isso? Tá aí? Sim, professor. Beleza. E aí, se eu vou tentar acertar, eu vou dar um chute. Então, o meu evento, o que seria o meu evento? O número de elementos do meu evento? Eu tenho uma chance. Eu tenho uma chance, entendo? Esse umzinho que está aparecendo aqui, esse cara aqui não é... Eu não estou falando que o meu evento é a probabilidade de sair o número 1. Não. Eu vou ter uma chance de acertar ou 1, ou 3, ou 5. Eu tenho uma possibilidade em 3 possíveis, porque eu vou dar um chute. Ok? Na hora de fazer o cálculo da probabilidade, todas as questões vocês vão ver que eu fiz questão de repetir a fórmula aqui, que a probabilidade é o número de elementos do meu evento, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Porque toda vez que você vai fazer uma questão, se você ficar repetindo a fórmula, chega uma hora que você acaba gravando, né? Então, o meu evento, eu tenho uma chance em 3. Eu vou dar um chute para tentar acertar um dos 3 números. Aí, lembrando que eu falei com vocês na aula passada, a probabilidade, nas provas, o resultado dela, ela se apresenta de 3 maneiras. Fracionário, tá aí. Se lá nessa questão que você estiver fazendo, o resultado for uma fração, já vai estar lá, 1/3. Agora, esse resultado também pode vir na forma decimal. É você dividir 1 por 3, você vai achar uma dízima aí, periódica, que vai dar 0,3333 toda a vida. Ou, se o resultado vier em forma de porcentagem, você precisa pegar esse número decimal e multiplicar ele por 100. E aí você vai ter 33,33%. Na verdade, é 33,333333 eternamente, né, por cento. Mas aqui, geralmente, nas provas, existe uma convenção de se usar 2 casas depois da vírgula. Beleza? Então, por isso que essa questão ainda é 33,33%. E não 1/6, como muita gente acaba resolvendo. Né? Porque quando o cara faz 1/6, ele está considerando que o espaço amostral dele é o espaço amostral comum de um dado, que é o de 1 a 6. Mas se a gente sabe que esse número é ímpar, eu não vou chutar de 1 a 6, né? Dúvidas nessa questão? Não. Não, Não, professor. professor. Ficou tranquilo? Então vamos para a próxima. Termina a probabilidade se conseguir 2 números iguais no lançamento simultâneo de 2 dados. Então agora eu vou lançar 2 dados. Agora você repara que ele não fala, quero números pares, números... Não. Geral, 2 dados. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ter o espaço amostral de 2 dados, né? O mais importante nesse caso aí é você não precisa escrever ele todo, é você ter noção de quantos são os elementos, né? Lembra que eu falei com vocês, se quando eu jogo um dado, ele me dá 6 resultados, essa é a base da minha potência, 6. Se eu vou jogar 2 dados, eu vou elevar esse número de resultados que um dado me dá ao quadrado, porque eu estou jogando 2 dados. Então, eu tenho 36 resultados. Que 36 resultados são esses? São esses que eu coloquei aí, ó. Vai de 1, dá 1 no primeiro dado, 1 no segundo. 1 no primeiro, 2 no segundo. Até chegar lá no 6 no primeiro dado, 6 no segundo dado. Se você contar quantos camaradas tem aí, ó, né, daqui até aqui, ó, tem 6 linhas. E daqui até aqui, ó, tem 6 colunas. Então, você vai ver que você vai ter 36 itens nesse espaço amostral. A pergunta que ele te faz é a seguinte: quais são as chances, qual é a probabilidade de você conseguir números iguais? Aonde eu tenho números iguais aqui? Eu vou ter aqui, ó,
daqui, ó, se eu pegar essa diagonal aqui, ó, eu vou ter, ó, todos essas duplas aqui, né? 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Eu vou ter números iguais. São as únicas duplas de resultados que os dois dados podem me dar, que os números são iguais, todos os outros são diferentes. Então, isso aí é o quê? Se eu estou querendo calcular a chance de eu conseguir dados iguais, esses resultados, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5 e 6 e 6, eles são os resultados que compõem o meu evento, né? Esse é meu evento, é o que eu quero, né? É como se eu estivesse apostando lá na Mega Sena, eu quero que dê essa sequência aqui, mas eu tenho uma total de sequência daquele ali, ou seja, eu vou ter aí 6 duplas que me interessam num universo de 36. Aí agora é jogar isso aqui na fórmula da probabilidade, né? Que a probabilidade é o número de elementos do meu evento dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Então, a gente vai ter aí 6, que é o número de elementos do meu evento, dividido por 36, que é o número de elementos do meu espaço amostral. Importante, mesmo que essa prova que você está fazendo, seja ele um concurso, seja ela para o Enem, a resposta for dada em fração, você não vai encontrar essa resposta aqui. Ó. Você não vai encontrar essa resposta aqui. Por quê? Por que você jamais encontraria essa resposta? Diz aí. Porque ela vai estar simplificada. Exatamente. Uma resposta fracionária nesses concursos, ela vai ser sempre simplificada. E aqui a gente consegue simplificar 6 e 36 por um mesmo número, né? Dá para simplificar por quanto? 6. Por 6, isso aí, ó. Que vai dar 1/6. É só você pegar, dividir o 6 por 6, né? E dividir também o 36 por 6. Lembrando, uma simplificação você vai conseguir fazer sempre dividindo pelo mesmo valor. Você não pode dividir um número por exemplo, o numerador, que é o número de cima, por um número, por 6, e o 36, que é o denominador, por 2. Aí não, aí tá errado, tá? Você tem que dividir os dois pelo mesmo valor, ok? E sempre isso em frações, tá? Sempre o numerador com o denominador, o número de cima com o número de baixo. Aí sim, esse 1/6 aqui, ó, isso aqui pode ser que apareça como resposta, tá? Eu tenho 1/6, que é a resposta que quem considerou o espaço amostral de 1 a 6 na questão número 1 achou, né? Achou 1/6. Dividindo 1 por 6, você vai ter aí 0,1 e depois 6 formando uma dízima. Multiplicando esse cara por 100, 16,66% de possibilidade de você jogar 2 dados e esses 2 dados darem resultados iguais. Beleza? Dúvidas? Não, Dúvidas? não deu para entender. Não. Mas vocês conseguiram fazer ou teve gente que não conseguiu, só tá pegando agora? Eu consegui algumas. Eu também fiz algumas. Esse daí eu não lembro de ter feito, não. Beleza. Eu Não, tá bom. pensar nessa coisa toda, nossa, Oi? eu me embolo toda quando vou fazer probabilidade. Não, mas tem que... não, mas aí você vê, tem que ter calma, né? São questões que, aquilo que a gente fala, a prova do Enem, ela vai te dar questões que são mais simples, que são mais, você vai direto na resolução, e geralmente as questões de probabilidade são questões que demandam um pouquinho mais de tempo, porque além do cálculo, ela envolve a questão do raciocínio. Então, assim, essa é até uma dica, você fazer as questões que você, de repente, sente mais seguro, aquelas questões que são, de repente, pura álgebra, que não tem muito o que pensar, tem muito o que executar, essas questões, elas demandam menos tempo. E você perde um pouquinho mais de tempo, e tem que ter calma para pensar, porque se ficar nervoso também, acaba não resolvendo esse tipo de questão direito, né? Bom, essa aí, vamos lá. Escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 60, determine a probabilidade de que ele seja primo. É o tipo de questão que eles gostam de cobrar no Enem. Por quê? Porque o cara está envolvendo aí alguns conceitos de matemática, né? Não somente a questão da probabilidade, mas aí você tem que lembrar o que são divisores, né? Divisores positivos,
E o que são números primos? Então, vamos começar, né? O que é meu espaço amostral aí? O que é da onde eu vou tirar o meu universo aí, o meu universo de números? Escolhido ao acaso um conjunto dos divisores positivos de 60. Ou seja, meu espaço amostral são os divisores positivos de 60. Quem são os divisores positivos de 60? Né? São todos os números que você pega 60, divide por esse número e você encontra um resultado exato. Ok? Então, assim, por exemplo, se eu pegar 60 e tentar dividir por 50, eu consigo dividir? Consigo. Dá a resposta exata? Não dá. Então, 50 não é um divisor de 60. Então, é isso que você tem que fazer, tá? Então, vamos lá. Quem são os divisores de 60? Ó, eles estão aqui, ó. Se você dividir 60 por 1, você encontra a resposta exata. 60 dividido por 1 dá 60. Se você dividir 60 por 2, você encontra a resposta exata, dá 30. Se você dividir 60 por 3, você encontra a resposta exata, que dá 20. Dividindo 60 por 4, você encontra a resposta exata, que dá 15. 60 dividido por 5, dá 12. 60 dividido por 6, dá 10. Agora, se você dividir 60 por 10, já dá 6. Por 12, dá 5. Por 15, dá 4. Por 20, dá 3. Por 30, dá 2. E por 60, dá 1. Beleza. Então, aqui a gente sabe que nós temos aí, se você for contar, ó, nós temos 12 números. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Esse é o nosso espaço amostral. Agora, dentro desse espaço amostral, quais são os números? O que é meu evento? O meu evento é olhar dentro do espaço amostral do conjunto dos divisores positivos de 60 e sortear aí qual é a chance de eu sortear um desses 12 números e eu encontrar um número primo. Pois é, mas aí eu preciso lembrar o que é um número primo. O que é um número primo? Diz para mim o que é um número primo. Quem se lembra o que é um número primo? É um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Por 1 e por ele mesmo. Ou seja, o número primo, ele tem 2 divisores somente. Só ele mesmo e 1. Então, por exemplo, se eu pegar o número 10 aqui como exemplo, ó. 10. Eu consigo dividir 10 por quanto? Por 1, mas eu consigo dividir 10 por 2. Eu consigo, porque 10 por 2 é 5. Eu consigo dividir 10 por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Eu consigo dividir 10 por 10. 10 dividido por 10 dá 1. Ou seja, 10 tem 4 divisores. Então, ele não é primo. Porque para ser primo, ele tem que ser divisível só por 1 e por ele mesmo. Então, quais são os primos que a gente tem aqui que só são divisíveis? Presta atenção. O número primo tem que ter 2 divisores. Ele mesmo e 1. Então, me diga quais são os números que estão aí, que têm essas condições, que são divisíveis por ele mesmo e por 1. 3. 3. 5. Peraí, vamos lá. 3, vou sublinhar ele aqui. O 5 só dá para dividir por 5. 2 também, se não me engano. Acho que é o único par. O 2 só dá para dividir por 2 e por 1. Beleza. Mais quem? Não, peraí, falei errado. Ai, que eu sei é só esses. Isso, só esse. O único par primo realmente é o 2. E por que o 1 não é? Quantos divisores tem o número 1? Um só. Só tem 1. E o número primo ele tem 2 divisores. O número primo ele tem 2 divisores. Ele mesmo e 1. O problema é que o 1, ele mesmo já é o 1. Então ele só tem um 1 que divide ele, entendeu? Então por isso que o 2 não pode ser número primo. Então os números primos que nós temos aí, 2, 3 e 5. São só esses 3. Então o número de elementos desse meu evento, eu tenho 3 elementos em 12 possíveis. Então, se você pega divisores de 60, são 12. Divisores positivos, perdão. 60 são 12. Desses 12, 3 são primos. Qual, então, é a probabilidade de eu fazer um sorteio dentro dos divisores positivos de 60 e encontrar o número 2, o número 3 ou o número 5? A nossa fórmula, número de elementos do nosso evento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. 3 dividido por 12. Mais uma vez, quero chamar a atenção que você não vai encontrar essa resposta. Por quê?
Porque dá para a gente simplificar, né? Eu posso dividir tanto. Eita. Não vou nem fazer isso aqui, que agora a papagaio isso aqui vai dar trabalho. Você pode dividir tanto o 3 quanto o 12 por 3. Que ambos dá para dividir por 3. Aí sim você vai encontrar 3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4. 1/4. É uma resposta possível lá no concurso que você estiver fazendo. Mas se vier de forma fracionária, você pega e divide 1 por 4. Né? Lembrando, gente, que quanto mais você puder ganhar tempo, é melhor. Por exemplo, eu gosto muito quando você tem essas divisões assim, principalmente com os números menores, é mais fácil de fazer. O cara olha assim, pô, dividir 1 por 4. Aí o cara vai lá, pega o celular, pega a calculadora, né? Ninguém quer fazer na unha ali. Mas, cara, eu costumo dizer o seguinte, leva pro dinheiro, que ninguém gosta de levar a volta, ninguém gosta de ficar pegando troco errado, né? Se você tem R$1 e você vai distribuir esse R$1 para 4 pessoas, quanto cada pessoa recebe? 25 centavos. 25 centavos, ou seja, 0,25. No dinheiro, ninguém leva manta, entendeu? E aí, multiplicou esse cara aí por 100, você tem 25% de chance de encontrar um número primo dentre os divisores positivos de 60. Beleza? Dúvidas? Difícil essa? Tranquilo, professor. Tranquilo. Show de bola. Então vamos para a próxima. Aqui também é uma outra questão típica, porque o cara ele vai envolver a probabilidade com a parte da análise combinatória. Diga. Pode falar. A resposta é 25%? 25%. Voltei aí. Nessa questão, ele vai envolver a questão da probabilidade, que a gente está vendo agora, né? Mas ele também pede, ele fala de anagrama, que é o que a gente viu antes, né? Que está lá dentro da nossa análise combinatória lá, do fatorial, do princípio multiplicativo, né? Um dos anagramas da palavra vida é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade que no anagrama apareça a palavra diva? Imagina o seguinte, você vai pegar e vai escrever todos os anagramas da palavra vida, tá? Papelzinho lá, e vai colocar no saquinho. E aí você vai sortear. E aí, lembra o que é anagrama? Anagrama é você vai mudar as letras de lugar. E aí, qual é a probabilidade de você sortear a palavra diva, que é um dos anagramas da palavra vida? Então, como é que você faz o cálculo do seu espaço amostral? Quem é seu espaço amostral nesse caso aí? São todos anagramas da palavra vida. Como que a gente faz para calcular os anagramas da palavra vida? Aí você tem que lembrar. Coloca os tracinhos, no caso do vida é 4. Tem uma forma que, na verdade, isso aí é o princípio multiplicativo, mas tudo bem. A resposta dá na mesa. Coloca os tracinhos 4 e você vai escrever o que ali? No primeiro, a quantidade total de letras, 4. Sim. Depois 3, 2, 1, que é o fatorial 4. Ou seja, o número de elementos é 4 fatorial. Né? Porque eu tenho 4 letras, eu vou trocar essas letras de lugar, eu vou fazer uma permutação dessas 4 letras. Permutar 4 letras, sem repetição, vida, as letras não repetem, então a gente vai fazer o quê? 4 fatorial. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Então, o número de elementos do meu espaço amostral, 24, porque 4 vezes 3 é 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Preciso saber todas as minhas variações, todos os 24 anagramas? Preciso escrever ele? Não. Eu só preciso saber que são 24. E o que é meu evento? Dentro desses 24 anagramas, tem um que me interessa, que é o anagrama diva. Então, o meu evento é o anagrama diva. Número de elementos desse evento? 1. Porque um desses 24 é que me interessa. Então, a pergunta que o cara está te fazendo é o seguinte: dentre os 24 anagramas da palavra vida, qual é a chance de a gente sortear e sair a palavra diva? Ou seja, só tem um diva dentro desses 24. É só você jogar na fórmula. Número de elementos dividido... Número de elementos, perdão, do meu evento, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. 1 dividido por 24. Vai dar uma probabilidade pequena, né? Eu tenho um anagrama diva no meio de 24 anagramas da palavra vida. Aí, se isso é um concurso e a resposta está em fração, aqui já era a resposta. Porque 24 avos não dá para simplificar. Acabava aí. Mas se vem na forma
de decimal. Você dividindo, você vai encontrar 0,04166666 e o 6 vai se repetindo para sempre. Multiplicando esse cara por 100 para passar para a porcentagem, 4,16%, que é só andar com a vírgula 2 casas para o lado. Beleza? Esse foi mais difícil? Que vocês tinham que lembrar do que a gente viu alguns dias antes aí, um mês e pouco Acho antes. que é mais fácil porque isso não tem palavras repetidas. Ah, tá. Esse aí foi mais fácil. Opa. Professor, você deu só para não acabar de copiar. Pera aí, fala de novo que seu som tá abafado, eu não consegui te entender, Matheus, né? Aham. Você deu só uns minutinhos para acabar de copiar. Tá, mas olha só, depois eu vou mandar essa apresentação lá no grupo de vocês, tá? Mas pode sim. Pode copiar. Deixa eu só ver a hora. A gente ainda tem 20 minutos ainda. 22. Quando você terminar, você me avisa, por favor. Você pode tirar foto também. Pode printar. Pode tirar foto. Ô, Matheus. Matheus? Professor, vai estar disponível depois, né? Acho que você pode Eu continuar. vou passar, Matheus, mas eu vou disponibilizar assim para vocês, tá? Beleza, então. Então vamos lá. Agora vamos lá. Beleza. O time de vôlei na cidade vai fazer uma seleção para escolher um jogador que irá se juntar à equipe para disputar o campeonato. Então, olha só. Essa primeira frase aí, se ela não tivesse, não fazia falta nenhuma pro problema. Característica também da prova do Enem, tá? Você tem que tentar extrair o que é importante. Aí tá lá. Beleza, ele só contou uma história para contextualizar o exercício. No dia do teste apareceram 24 meninos da própria cidade e 12 meninos da cidade vizinha. Qual a probabilidade do escolhido ser da cidade vizinha? Quantos elementos vai ter o nosso espaço aí amostral? Quantos elementos tem o nosso espaço amostral? Não manda no chat não, que eu não vejo chat aqui. Tem que ser no microfone. Que eu não... 36. 36, certo? São os 24 da cidade, né? E os 12 da cidade vizinha. Então, o número de elementos no meu espaço amostral, 36. Meu evento. Quantos elementos tem meu evento? 12. Porque qual é a probabilidade de ser escolhido qual é a probabilidade de ser escolhido da cidade vizinha? Ou seja, eu quero um menino da cidade vizinha. E da cidade vizinha, a gente tem aqui, ó, são 12 meninos da cidade vizinha. Então, menino da cidade vizinha são 12. Aí agora é só você jogar na forma da probabilidade. É o número de elementos do seu evento, que na verdade são 12, dividido pelo número de elementos dos meninos todos que apareceram para o teste, né, do universo total, que é a soma dos 24 da cidade com os 12 da cidade vizinha. Mais uma vez, aqui o resultado precisa ser simplificado, né? Simplificando, a gente tem 1/3, porque dá para se dividir 12 por 12 dá 1, 36 por 12 dá 3. 1/3, 0,33363, 33,33%. Beleza? Tranquilo essa? Tranquilo, professor. Então vamos lá, que eu quero ver se sobra um tempinho ainda para a gente fazer umas questõezinhas de lógica ainda hoje. Faltam 2 questões para corrigir. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual a probabilidade de sair exatamente cara? Eu dei exemplos bem parecidos com essas aí na aula da semana retrasada, né? Primeira coisa, espaço amostral de lançar uma moeda 3 vezes, né? Que tá aqui, ó. Pode dar cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara, coroa, cara, coroa e coroa, cara, cara. Tudo que pode acontecer aí jogando 3 moedas está representado aí. Lembra que eu falei, ó, se você repartir aqui, ó, começando com cara, ó, daqui para cá, ó, eu comecei sempre com K, ó.
Aí é só você vir invertendo, ó, KKK, CCC, KKC, CCK, KCK, CKC e KCC, CKK, entendeu? Mas, lembrando, se você está jogando uma moeda, ela te dá duas respostas. Se eu vou jogar essa, ou pode dar cara ou pode dar coroa. Se eu vou jogar essa moeda 3 vezes, é só eu pegar essas duas respostas e vou elevar ela ao cubo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8. Eu vou ter 8 trios aí, né? Eu vou ter 8 respostas quando você joga essa moeda 3 vezes. Agora, dessas opções aqui, quantas saem exatamente uma cara? Ó, exatamente uma cara. Quais são? Só sai só pode sair uma letra K. Quais são? Vamos, gente. 3. Exatamente. Então, mas quais são? Ó, KCC, CCK e CKC. São essas 3. As outras todas não têm exatamente uma cara, né? Que ela tá aqui, ó, KCC, CCK e CKC. Exatamente uma cara. Não pode ter menos, não pode ter mais. Ou seja, nós temos 3 opções aí. Número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. 3/8, que já está na resposta. Se fosse essa resposta fracionária, a resposta correta já estava ali, porque não dá para simplificar isso daí, né? Dividindo 3 por 8, vai dar 0,375. Multiplicando esse cara por 100, 37,5% de chance de você jogar uma moeda 3 vezes e você encontrar exatamente uma cara nos resultados. Dúvidas? Não, professor. O pessoal falou aqui, não, tem algumas que eu não consegui fazer, então eu espero que assim, com a explicação, assim tal, e depois vocês tendo aí a apresentação, fique claro isso para vocês. Já na letra B, a pergunta era mesmo... Eu não consigo pensar dessa forma quando eu vou fazer sozinha. Por que não? Não sei. Mas aí também é questão de treino, né? Se você começar a pegar mais exercício para fazer, eu acho que a gente acaba pegando. Sim. Agora, olha só. Agora ele mudou. Ele trocou a palavra da letra A para a letra B exatamente por pelo menos, né? Lembra? Exatamente tem que ser aquele número. Pelo menos, isso aqui a gente pode substituir por no mínimo, tá? No mínimo... Nossa, eu não tenho a tal da lousa, tá? Que a Juliana, a letra dela fica bonitinha, porque ela tem a tal da lousa mágica. Eu estou fazendo aqui no touch do notebook, tá? No mínimo, uma cara. Hoje ela estava sem luz, não dava nem para entender a letra dela. Ela estava sem lousa. Então ela me humilhou, porque eu achei que a letra dela estava bonita. Eu falei assim, essa letra dela tá bonita porque ela tá fazendo a canetinha ali, ó. Não tá aqui com o dedão aqui. E aí, olha só, o espaço amostral, só repetir ele aqui, porque a gente já fez ele lá, né? O espaço amostral mesmo, 8, porque eu continuo jogando 3 moedas. Agora, no mínimo 3 caras, o que significa no mínimo uma cara? O que significa no mínimo uma cara? Serve uma cara, serve 2 caras e serve 3 caras. Só não serve não ter cara. Por isso que quando a gente for fazer o evento, o único cara que a gente vai excluir é esse aqui, ó. Que é o coroa, coroa, coroa. Que esse aqui, das 8 opções, é o único que não tem, no mínimo, uma cara. Porque todos esse aqui, ó, esse aqui tem no mínimo uma cara? Tem até 3. Tá? Esse aqui tem pelo menos uma cara? Tem 2. Tem pelo menos uma cara? Tem 2. Tem pelo menos uma cara? Tem uma. Tem pelo menos uma cara? Tem. E aqui tem. Esse aqui tem pelo menos uma cara? Não tem. Então, por isso que aqui, agora, nosso evento, no mínimo, uma cara... ou pelo menos uma cara, eu vou ter 7 opções das 8. Uma probabilidade bem alta. E jogando na fórmula, 7/8, que não dá para simplificar, já está aí também com a resposta fracionária pronta. Agora, se você dividir 7 por 8, você vai encontrar aí 0,875,
que multiplicando esse cara por 100, você tem 87,5% de possibilidade de jogar 3 moedas, e lançar uma moeda 3 vezes e sair pelo menos uma carinha nesses 3 lançamentos. Só um resultado que não te interessa. Há uma coisa importante que eu não me lembro se eu falei isso com vocês, mas se o cara te perguntar o inverso, tá? Porque a probabilidade ela tem sempre que fechar 100, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, não sair cara, não sair nenhuma cara, o único resultado que me interessaria era esse aqui, que não saiu nenhuma cara. E aqui, ó, se para sair pelo menos uma cara eu tenho 7/8, não sair cara, é só eu ver quanto que falta para completar a fração. Ó. Falta 1. Para ficar 8/8. Então falta 1/8. Que eu tenho uma chance em 8. Tá? Quando eu somo essas duas frações aqui, ó, se você somar essas duas frações, isso aqui, como os dois denominadores já é 8, né? Eles dois já estão com 8, então é só você repetir o denominador e somar os números de cima. 7 mais 1, 8. 8 dividido por 8, isso aqui dá 1. Se você multiplicar 1 por 100, multipliquei 1 por 100, você vai encontrar 100%, tá? Que é a probabilidade de um evento que a gente fala certo, né? Então, assim, sempre que você somar um pedaço da probabilidade com o outro pedaço que vai complementar ela, essa conta tem que fechar 100%, tá? Então, assim, aqui, por exemplo, ó, 87,5%, ou seja, 12,5% é de não sair nenhuma cara. E os outros 87,5% é de sair pelo menos uma cara. A probabilidade, quando você pega, por exemplo, qual é a chance de, sei lá, de eu jogar meu telefone no chão e ele quebrar? Tem 60% de chance dele quebrar. E dele não quebrar? Se 60% de chance dele quebrar, tem 40% dele não quebrar. A soma dessas duas probabilidades jamais pode passar de 100, tá? Não existe probabilidade de 101%, não existe. A maior probabilidade que existe é 100%, que a gente fala de evento certo. A menor probabilidade que existe é de 0%, que é de evento improvável, que é impossível, que não vai acontecer. Essa conta que eu fiz aqui, isso tudo aqui não faz parte da resolução, tá? Isso aqui eu só estou mostrando que quando você complementa a probabilidade com o que pode acontecer, tá? E o que não pode acontecer, esses dois têm que fechar 100%, beleza? E para finalizar, né, essa correção aí, 2 dados foram lançados. Qual a probabilidade da soma dos pontos obtidos ser igual a 8? Espaço amostral, eu repeti aquele espaço amostral lá daquela segunda questão. Estou jogando 2 dados, eu tenho 36 duplas. Agora a gente tem que ver quais são as duplas que somam um valor com outro que vai dar 8. Né? Por exemplo, ó, começando com 1 não tem nenhuma, porque a maior soma que tem aqui é 1 com 6 dá 7. Mas aqui de baixo, ó, eu tenho aqui, ó, 2 com 6 dá 8. Com 3, ó, aqui dá 7, ó, 5 com 3 dá 8. Agora 6 com 3 não pode, que já deu 9. Eu quero que dê exatamente 8. Né? 4 com 4 dá 8. 5 com 3 dá 8. E 6 com 2 dá 8. Então eu tenho essas opções aí, que é meu evento. 2 e 6, 3 e 5, 4 e 4, 5 e 3, 6 e 2. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades de eu jogar 2 dados. Em 5 das 36 possibilidades, pode vir a dar a soma 8. Jogando na fórmula, que é a probabilidade, eu vou pegar o número de elementos do que eu quero, que é a soma 8, que eu tenho 5, e vou dividir pelos 36. Aqui você vai ver que não tem como simplificar 5 por 36, então se fosse a resposta fracionária já estaria pronta. Dividindo 0,13888, 13,88% de probabilidade. Dúvidas?
Não. Tranquilo, professor. Não, professor. E a gente tem o mesmo esquema, né? Agora maior que 8. Agora já é um negócio um pouco mais diferente. Por quê? O meu espaço amostral é o mesmo. Mas agora eu quero maior que 8. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente não pode cair nessa pegadinha no tal do distrator do Enem. 8 não é maior que 8. Então, por exemplo, 2 e 6 não pode entrar. Porque a soma 2 e 6 não é uma soma maior que 8. Mas 5 e 3 também não pode entrar. Mas, ó, o que vai entrar aqui? Se você for perceber, ó, 3 e 6 entra? Entra, porque dá 9. 4 e 6 entra? Entra porque dá 10. 5 e 6 entra? Entra porque dá 11. 6 e 6 entra? Entra porque dá 12. 6 e 5 dá 11. 6 e 4 entra. 6 e 3 entra. 6 e 2 já não entra. Ó. Então aqui, ó, vou fazer isso aqui, ó. 5 e 3 dá 8, não entra. 5 e 4 dá 9, entra. 4 e 4 não entra porque dá 8. 4 e 5 entra porque dá 9. 3 e 5 não entra porque dá 8. E acabou. Todos esses caras aqui, ó, tem soma maior do que 8. Tá ali, ó. 3 e 6, 4 e 5, 4 e 6, 5 e 4, 5 e 5, 5 e 6, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5 e 6 e 6. São essas 10 duplas são as que somam maior, mais do que 8, né? Somam 9, 10, 11 ou 12, né? Não passa de 12 porque a maior soma que a gente pode obter jogando dois dados comuns é 6 e 6 que dá 12. Certo? Jogando na fórmula, número de elementos do evento dividido pelo número do espaço amostral, 10 por 36. Agora a gente tem uma simplificação que dá para fazer aqui, né? Dá para simplificar esses caras aqui por 2, né? Que a gente vai encontrar 5 por 18, que seria a resposta fracionária. Dividindo 5 por 18, a gente vai encontrar 0,277777, que vai dar os 27,77%, que eu tenho quase certeza que eu passei para vocês lá no gabarito. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, beleza, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? Mas eu coloquei umas questõezinhas de lógica para a gente pensar junto aqui agora, só para a gente dar uma... Eu dei as duas primeiras aulas de lógica para vocês e não coloquei mais questão nenhuma, porque geralmente estava sobrando tempo também fazendo no quadro, ali é difícil, mas como eu aproveitei que fiz a apresentação hoje, pensa nessa questão aí, ó. Essa questão de concurso. Eu não me lembro se já passei ela para vocês, eu acho que não. Mas pensa e me fala o que vocês responderiam se vocês estivessem fazendo aí um concurso. A, B, C, D ou E? Nada? Vamos? B. B de bola? Vou marcar. Não, D de dado. D de dado? Tá, temos um D de dado aqui. Quem mais? Vou marcar assim, vou marcar assim. Um D. Mas ninguém chegou a nada diferente? Não, eu acho que é C, professor. Pensando, professor. C. C. Beleza. Letra C, professor. Opa, temos 2 Cs e um D. Não, professor, eu fui a que tinha falado D. Aí eu troquei Então pra esse C. D aqui, então já morreu. Eu também acho que é a C. Mais um C. Eu já embolei tudo já. Então, olha só. Existe uma técnica para vocês fazerem isso, porque se você ficar lendo, relendo, aí realmente embola a mente. Então, o que é legal? Você tenta extrair a informação do que o cara está te mostrando ali
e vai... Anota num lugarzinho, por exemplo, ó, o jardim não é florido. Se o jardim não é florido, então o gato mia. Aí você pode fazer assim, ó, sem flor, tem mio. Tá vendo? Eu fiz o resumo da primeira frase. Se o jardim não é florido, o gato mia. Sem flor. Se não é florido, não tem flor. Tem mio. Aí ele fala, se o jardim é florido, o passarinho não canta. Ou seja, com flor, não tem canto. Sem flor, tem mio. Com flor, não tem canto. Ora, o passarinho cantou. O passarinho canta. Se ele canta, o jardim tem flor ou não? Não. Não. Não tem flor, porque se tivesse flor ele não cantava. Então, se o passarinho cantou, o jardim não tem flor. E quando não tem flor, o que acontece com o gato? O gato mia. O jardim não é florido e o gato mia. Então, a resposta certa... Letra C. Beleza? Eu fiz ao contrário. Ficou mais fácil assim, ó, o passarinho não canta, o jardim é florido. Aí, tipo assim, invertendo a leitura da questão, pra mim ficou melhor para entender. Sem problema. Assim, existem várias técnicas. Cada um, assim, você cria a sua própria técnica também, sem problema nenhum. Beleza? Então, se ele cantou, o jardim não é florido e o gato mia. Pensa na outra aqui, ó. Essa questão aqui, ela é ótima, ela é excelente. Pena que sobrou muito pouco tempo, mas vamos lá. Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e meio? Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e meio? Essa não tem opção de resposta, tá? Essa aí é discursiva. Um quilo e meio? Vou anotar aqui. 1,5 quilo. Por que você acha que é 1,5 quilo? Eu acho que é 2 quilos. 2 quilos? Vamos lá. A gente já tem 1,5 kg, a gente já tem 2 quilos. Porque eu acho que é 1,5 kg também. 1,5 kg. Eu não vou nem Eu não anotar essa tô pensando quantidade. mais no quilo e meio, não. Agora eu fiquei com... Ué? Não, fica Não, eu confuso tô não. olhando a questão de novo. Eu tô sem convicção agora. Eu acho que é 2 quilos também. Tem uma coisa que ajuda muito a resolver. 4,5. Quanto? 4,5. 4,5? Uhum. Tá do outro lado aqui, porque vai aparecer um desenho aqui. A pessoa pode apagar que eu esse acho... quilo e meio, que não é um quilo e meio, não. Não sei, quem sabe, às vezes é. Não, essa resposta não é, tenho certeza. Tem certeza? Ó, isso aqui ajuda muito. Tenta pesar. Isso aqui a gente, né? Antigamente usava muito na feira, hoje até que usa menos. Mas tenta jogar de um lado um tijolo e tenta jogar do outro lado da balança quanto pesa esse tijolo. Facilita muito. De um lado você pode jogar um tijolo. Do outro lado, quanto pesa um tijolo? Quanto pesa um tijolo? 1 quilo mais 1 meio quilo. tijolo. Não, um tijolo não pesa 1 quilo, ele pesa 1 quilo mais meio tijolo. A balança agora está equilibrada. Tá vendo? Fazendo assim, a balança está equilibrada. Porque essa figura aqui representa metade de um tijolo, tá? E essa aqui um tijolo inteiro. Então, ó, se um tijolo inteiro pesa 1 quilo mais meio tijolo, a balança agora está equilibrada. Beleza. Quanto pesa um tijolo e meio? Um quilo mais meio. Que no caso é 500 gramas. 1 quilo mais meio o quê? Meio o quê? Tijolo, meio quilo? Qual é a unidade de medida?
É meio tijolo. Sim, um tijolo, tá escrito aqui, ó. Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Mas a pergunta que o problema te faz, ele não quer saber quanto pesa um tijolo. Ele quer saber quanto pesa um tijolo e meio. Se eu pegar essa metade desse tijolo aqui, ó, e trocar ele de lado e trazer ele para cá, o que tem que estar aqui para a balança ficar equilibrada? 1 quilo. 1 quilo. 1 quilo? Presta atenção, vocês estão falando que um tijolo e meio pesa 1 quilo só? Não, 2. 2? Para equilibrar o outro lado da balança, vai ter que se tirar esse tijolo, jogar para cá esse tijolo inteiro, aí que sobrou 1 quilo. Aí tem que colocar 1 quilo para equilibrar a balança. Se você pegar esse tijolo que está aqui, se a metade desse tijolo e passar para cá, porque esse você precisa tijolo botar vai mais meio. 1 quilo aqui? Vale 500 gramas. Aí ele jogar para cá. Não, aí então tá. Foi legal você falar isso, porque essa informação eu sei que está na cabeça de muita gente. Muita gente está considerando que esse cara aqui, ele pesa 500 gramas, que é meio quilo. Certo? Só que em lugar nenhum falou isso. Eu sei que a maioria deve estar pensando que esse cara aqui pesa 500 gramas. Mas aonde está escrito que essa metade pesa 500 gramas? Essa metade não pesa 500 gramas. Não, vale, calma aí, agora eu tô entendendo. Se um tijolo grande, normal, né? É isso. Vale 1,5 kg. Não. Ele não falou que vale 1,5 kg. Falou que um tijolo grande, normal, vale 1 quilo mais meio tijolo. Não é 1 quilo mais meio quilo. Professor, acho Ele não... que é pode falar. um tijolo e 1 quilo. Não, minto, peraí, agora eu baralhei tudo. Professor, Diga. eu falei 1,5, mas eu acho que seria 2,5. 2,5? Deixa eu anotar aqui. Já tem outra resposta. 2,5. Professor, então, um tijolo é 1 mais meio tijolo. É 1 quilo mais meio tijolo. O meio ali é meio tijolo. É meio tijolo, não é meio quilo. Isso, o meio tijolo pesa 500 gramas e o meio dividido para 2. Calma. Você está falando que meio tijolo pesa 500 gramas. Mas por que você acha que meio tijolo pesa 500 gramas? Porque fala que... Não, 500 gramas aí somado com o meio dividido para 2. Não, mas eu quero saber de onde você tirou esses 500 gramas. Porque fala um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Meio tijolo. Não fala que ele pesa 1 quilo mais meio quilo. Entendeu? Essa é a grande sacada dessa questão. O tijolo não pesa 1 quilo mais meio quilo. Ele pesa 1 quilo mais meio tijolo. Eu não falei isso. Eu falei pegar... Tem um tijolo, aí você tem 1 quilo e mais meio tijolo, né? Uhum. O meio ali é o meio tijolo, então você tem que pegar 1 quilo mais meio tijolo e dividir por 2 para ser o meio tijolo. Não sei se eu Sim, tudo bem. Até concordo. Mas veja bem, olha, presta atenção todos agora, porque agora que eu estou vendo já está quase na hora da aula, falta 4 minutos. Se você pegar... A balança está equilibrada agora, porque de um lado tem um tijolo e do outro lado tem um tijolo, meio tijolo, perdão, mais 1 quilo. Tá? E o problema fala que o tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Para você equilibrar essa balança, se você tirar pedaços iguais de cada lado, a balança continua equilibrada, certo? Vamos supor, se eu tenho 10 garrafas de um lado, 10 garrafas iguais de um lado e 10 garrafas iguais do outro, se eu tirar uma garrafa de cada lado, fica igual? Fica equilibrado? Fica. Beleza. Fica. E se você pegar... Então pensa comigo aqui, ó. Se você quebrar esse tijolo aqui na metade e tirar a metade dele. Tira essa metade
e tira essa metade, a balança fica equilibrada? Não. Por quê? Porque Você não está tirando pedaços iguais de cada lado? Eu estou tirando meio tijolo de um lado, meio tijolo do outro. O tijolo tem mais de 1 quilo. Lá do outro lado só vai ter 1 quilo. Mas olha só, veja bem. Se a balança está equilibrada com um tijolo de um lado e o outro está com metade de um tijolo mais 1 quilo, se eu tirar, ela está equilibrada. Eu tiro meio tijolo de um lado e meio tijolo do outro. A balança tem que ficar equilibrada. Eu estou tirando partes iguais. Não estou? Verdade. Eu tenho... Porque o que é um tijolo inteiro? Ele não é composto por 2 metades? Eu tirei uma metade. Eu fico com uma metade de tijolo de um lado e tiro a outra metade do tijolo. E aí agora você tem que... Como 3 quilos, será então? Agora a gente tem uma resposta 3 quilos. É porque se vai tirar uma metade, vai ficar 1 quilo, 1 quilo. Então, cada metade, não sei se vai dar certo, 1 quilo cada metade. Cada metade vale 1 quilo. É. Se cada metade do tijolo... Vocês perceberam qual é o esquema? Aqui desse lado, um tijolo inteiro, ele é composto por 2 metades. E se eu tirar metade desse tijolo aqui, tirar metade desse tijolo aqui, a balança fica equilibrada. E o que você descobre? Que meio tijolo pesa quanto? 1 quilo. 1 quilo. Se meio tijolo pesa 1 quilo, quantas metades tem um tijolo e meio? 3. Não são 3 metades? Um tijolo e meio não é 2 metades de um tijolo inteiro mais metade do outro? Se cada metade pesa 1 quilo, quanto pesa um tijolo e meio? 3 quilos. 3 quilos. Beleza? Eu sei que deve ter um monte de gente olhando e falando assim, não entendi nada dessa questão. Mas eu quero, na próxima... eu vou ver se no nosso próximo encontro vai ser o último encontro do semestre. Eu vou fazer uma aula só de lógica e eu vou recomeçar essa questão aqui para todo mundo compreender. Eu tinha outras aqui para fazer, só que... Peraí, que agora eu tenho que ver como é que eu saio disso aqui. Peraí, que eu não quero mostrar essas outras questões. Agora sim, deixa eu voltar para cá, interromper. Compartilhamento. Interrompeu aí, né? Gente, desculpa aí, eu não sei se eu não sei se é Elisa, não sei nem se já entraram na sala, que já deu, falta 1 minuto. Deixa eu interromper a gravação. Obrigado pela aula de hoje, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco de lógica. Oi, Paulo Ricardo, tô só aguardando aqui. Tá, desculpa, tá? Porque eu acabei cedendo 10 minutinhos para a Ju e acabei me enrolando aqui, catei os 10 minutos de intervalo deles. Gente, a gente vai pegar a próxima parte da probabilidade é a probabilidade condicional união dos eventos, que é a probabilidade mais elaborada, é a probabilidade mais difícil que cobra no Enem. Mas eu não quero fazer ela na nossa última aula, correndo, antes do recesso. Então, eu vou começar o segundo recesso com essa segunda parte de probabilidade. Então, nossa última aula que a gente vai trabalhar só questão de lógica aqui, para a gente pensar um bocadinho também, tá bom? Obrigado aí, eu vou interromper a gravação. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchauzinho, Boa noite. Paulo Ricardo. Boa noite. Obrigada, boa noite.